eu sou Luísa, eu faço parte do grupo 1, junto com o Cristiano, o Emanuel, o Felipe, o Marco e o Pedro. Bem, quando a gente estava discutindo sobre o que fazer para o projeto, várias ideias vieram em mente. Mas o que a gente queria muito, assim, acima de tudo, era facilitar a vida de alguém. Além de, claro, diminuir o desperdício. A gente queria automatizar algum processo que fosse muito mecânico, repetitivo, mas que também fosse importante, sabe? Uma coisa essencial. E bem, o que se encaixa em tudo isso é a prática cotidiana de regar um jardim. A gente decidiu fazer, afinal, um sistema de irrigação automatizado. Porque as plantas precisam ser regadas, e lembrar de fazer isso manualmente é meio cansativo. Às vezes a gente acaba esquecendo. Então, automatizar esse processo é garantir que ele ocorra com frequência, mantendo sempre as flores regadas, vivas e bem cuidadas, né, no fim das contas. Além disso, nos nossos testes, a gente conseguiu economizar de 5 a 10 litros de água todas as vezes que o jardim foi regado, o que equivale a 225 litros de economia por mês. Bem, eu fiquei responsável por explicar o circuito do nosso sistema de irrigação automatizado e eu estou utilizando o Tinkercad para poder explicar isso para vocês. Infelizmente no Tinkercad não tem todos os componentes que a gente precisa para fazer o nosso projeto, então eu tive que dar umas substituídas para poder explicar isso, mas vai dar para entender. O nosso projeto funciona assim: ao amanhecer, o Arduino vai verificar o nível de umidade do solo. Se ele estiver abaixo do desejado, ele vai acionar a solenoide e isso vai fazer que escorra água pela mangueira até que o Arduino verifique a umidade desejada. Aí ele cessa a solenoide e só volta a realizar a mesma ação no dia seguinte, com o próximo amanhecer. Para isso funcionar, a gente tem primeiramente o nosso LDR, que é um fotorresistor. Ele é um resistor que pode variar de resistência de acordo com a luminosidade. Isso permite que a gente perceba a variação de luminosidade, ou seja, quando estiver amanhecendo. Ele está ligado aqui no Arduino no 5V, no Terra e também numa entrada analógica, ou seja, o Arduino pode perceber qualquer variação de corrente que estiver passando pelo LDR. Depois nós temos o nosso sensor de umidade, que está sendo representado pelo sensor de temperatura. Ele está ligado no nosso Arduino num pino 7, no analógico 1 e no Terra. Nós ligamos ele no pino 7 para que ele não precisasse ficar ligado o tempo todo. Então a gente liga ele só quando a gente vai fazer a leitura da umidade do solo. Então ele lê a umidade do solo e manda a informação pelo pino A1. Aqui nós temos esse motor que representa a solenoide. Ele está ligado indiretamente na tomada porque tem um relé interrompendo a ligação. Um relé é um componente que você põe corrente nele e ele permite a passagem de corrente em um circuito separado, digamos. Funciona do seguinte: nós temos aqui o negativo ligado diretamente no motor e a gente está interrompendo o positivo, já que ele vem aqui para o relé, que é normalmente aberto, e vai para a solenoide. Esse contato só vai ser fechado quando a gente colocar corrente no relé, que vai estar sendo feita pelo próprio Arduino aqui na entrada pino 8. E esse relé é bem diferente do que a gente está usando na vida real, mas dá para entender completamente como funciona com isso. Ou seja, nós temos esses componentes que funcionando junto fazem o nosso projeto dar certo. O LDR que percebe a variação de luminosidade, o sensor de umidade que percebe a variação de umidade, a solenoide que permite a passagem de água e o relé para podermos ligar e desligar a solenoide. E é isso. O código se divide em duas partes: detectar o amanhecer e anoitecer e regar o jardim. E faz isto por meio de duas variáveis: a passou amanhã e a não aguou hoje. A primeira parte do programa funciona por meio dos dados obtidos pelo LDR, atribuindo o valor true a passou amanhã, caso o valor de luminosidade definido seja ultrapassado, e false, caso a luminosidade esteja abaixo do valor definido para o amanhecer. Desta forma, o programa pode perceber o começo e o fim do dia. Após determinar o nível de luminosidade, o programa chega a um loop while, onde,
Caso ambas as variáveis estejam portando valor true, o programa liga o sensor de umidade do solo, que a informa por meio da resistência elétrica do solo. Quanto maior a resistência, menor a umidade. Após a leitura do sensor de umidade, o programa verifica o valor. Caso a resistência esteja acima do valor atribuído à umidade desejada do solo, o programa aciona o solenoide, até que a umidade atinja o nível desejado. Então o Arduino desliga o solenoide e altera o valor de não hoje para false, impedindo o loop while de ocorrer até que o valor da variável seja alterado novamente, o que ocorre quando a luminosidade indicar que o sol se pôs. Desta forma, o código rega o jardim apenas uma vez durante o amanhecer. Há também uma terceira funcionalidade para o programa. Por meio da função serial, o Arduino informa a todo momento o valor da luminosidade e das variáveis. E se o sensor de umidade estiver ligado, informa o valor da umidade, tornando a depuração mais fácil.